Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora e em busca da batida perfeita. Afinal, quem está na pista é para dançar e quem está no mercado de trabalho é para fazer sucesso. E é por isso que hoje vamos falar de um profissional que faz a alegria das pessoas e é cada vez mais reconhecido, o DJ. Para muitos, um hobby. Para outros, uma segunda carreira. Casas noturnas e baladas apostam nesses profissionais para atrair e animar o público. Mas afinal, o que é ser DJ? Como está esse mercado de trabalho? Sabe quanto ganha esse profissional? Então fique ligado que hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. E também vamos mostrar vagas de emprego disponíveis na nossa região. E tem ainda o concurso que vai premiar o ganhador, Concurso Profissão Sucesso. São mais de 300 opções à sua disposição. Por isso, fique ligado. Bem, então vamos ao tema de hoje, o mercado de trabalho para o DJ. Quem vai nos ajudar a fazer o programa são os alunos do Senac de Jaboticabal. E aqui no estúdio estamos recebendo os DJs Christian Stilke e Leandro Vicari. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos. E a vocês também, mais uma turma que veio de Jaboticabal, lá do Senac, né? Alguém aqui já pensou em ser DJ? Não? Difícil essa profissão? Ou porque acha que não dá dinheiro? Eles não sabem? Mas de balada vocês gostam? Percebem pelo menos o DJ quando está lá? E aí, quando vocês falam que são DJs, qual que é a reação? Olha, tem algumas pessoas que encaram de uma forma artística, né? Falam, nossa, que bacana ser DJ, como é que é a vida, se interessa em saber mais. E tem aquela parte meio preconceituosa, acho que é a coisa mais de um pai, fala assim, mas qual que é a sua profissão? Não, eu sou DJ. Ah, mas você trabalha com o quê? Não encara como profissão, na verdade. Existe um certo preconceito, né? As pessoas às vezes não são tão bem informadas. Então existe um limiar aí entre a pessoa que admira e a que tem um certo preconceito com a profissão. Tem alguma passagem com você nesse sentido, Christian, de que não deram muito... Não respeitaram muito a tua opção profissional? Com certeza no começo, eu comecei nos anos 90 e essa é uma profissão que tem crescido muito nos últimos 10, 15 anos, tanto financeiramente quanto viabilizando como uma opção de carreira. E no começo, quando eu me interessei pelo assunto, eu tinha 13 anos e a família inteira tinha aquele pé atrás, no sentido de, pô, é um hobby, é uma coisa que você vai ter esse interesse. Então, por parte da família, inicialmente, sim. E depois das pessoas, nessa fase, principalmente de transição para a faculdade, que as pessoas te empurram outras. Mas a afinidade sempre foi essa, e mesmo tendo projetos paralelos, sendo no mercado financeiro, outros interesses meus, ainda é a coisa que eu nasci querendo fazer e faço. E você, por conta disso, então, você acabou indo para outra profissão. O que você fez antes? Você fez faculdade? Eu fiz 7 anos de faculdade, mas não me formei em nada. Fez faculdade de quê? Depois eu trabalhei no mercado financeiro. Mas você começou fazendo faculdade de quê? De educação física. Depois eu fiz arquitetura, que foi a que eu mais me interessei. Depois eu fiz eventos, que já está relacionado à vida noturna, que na verdade é o meu mercado. E nunca deixou de ser DJ nesse tempo? Nunca, desde os 13, agora totaliza 19 anos, né? E trabalhou no mercado financeiro? E trabalhei no mercado financeiro. A ideia é que, como um jogador de futebol, enfim, uma profissão que exige, que vai ter um desgaste tanto de imagem quanto fisicamente sua, você tem que se planejar depois dos 40 para dar um fade out, um fade in em outra profissão mais estável. Então essa foi uma preocupação que eu sempre tive e por conta disso eu me planejei no mercado financeiro também para fazer essa transição. Então, na verdade, mas hoje você trabalha e leva a sua vida, o seu sustento do quê? Do mercado financeiro ou do DJ? 100% vida noturna, DJ. Tá. Mas você entende de mercado financeiro para quando precisar depois? Exatamente. Né? É uma profissão que está stand-by para mim, que eu sei, sou certificado e que posso voltar ao mercado e continuar seguindo isso até uns 60. Agora, como DJ 60, eu não aguento. Legal, olha. E no caso de você, Vicari, você está como DJ só também ou continua com outra profissão? Eu tenho formação em publicidade e marketing. E hoje em dia, assim, a maior parte do meu tempo é focado na carreira de DJ. E
da mesma forma que o Christian colocou, eu também tenho toda uma preparação, porque eu sei que um dia eu já não vou ter mais o mesmo pique, o mesmo interesse até, em estar tão envolvido com a cena noturna, né? Então... É mais isso mesmo, o desgaste maior é justamente essa coisa de trocar o dia pela noite, muitas vezes, na profissão. O processo de logística mesmo, você dorme pouco, chega às 7 horas da manhã no hotel, tem que acordar meio-dia, que é o check-out, e aí você vai comer num Graal, você vai comer no aeroporto, chá de cadeira. Então são coisas que até os 30, 40 anos teu corpo aguenta, e depois chega uma hora que começa a gastrite aqui, falta de sono ali e tal. A não ser que tenha ganho muito como DJ. Não é? Que aí dá para levar a vida depois de renda passiva. De renda passiva. Mas dá para ganhar bem? Dá. É isso que eu queria saber de vocês. Como é que tá? É claro que tem alguns, né, que ganham muito bem. Tá? Mas vocês hoje morando no interior, tudo bem que nós estamos falando do interior do estado mais importante do país, onde tem uma vida mais agitada e tudo mais, onde se corre mais dinheiro, mas dá para viver só de DJ e viver bem? Não, sem problemas. Eu acredito, como qualquer outra profissão, contanto que você se empenhe, você estude, pesquise, esteja sempre atento às mudanças de mercado, tendências musicais, a cena noturna em si, sem problema algum. Se a gente pensar só em Ribeirão Preto, o cenário é muito pequeno. Eu já rodei muitos lugares assim do país tocando, pegar desde Vitória, Espírito Santo, São Paulo, capital, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então existe uma amplitude grande de mercado que, conforme você saiba trabalhar o seu pessoal, o seu marketing pessoal, a sua biblioteca musical, a sua técnica como DJ e o seu networking também, seu relacionamento, sem dúvida, é uma profissão que você tem tudo para ganhar muito dinheiro. E foi tudo isso que você usou também, Christian? Isso tudo que ele colocou aí, como é que foi o fato de você começar a ter a sua independência para se dedicar só ao DJ? Foi um processo que mudou com o tempo. No começo era uma aposta mais pelo meu gosto mesmo. Com o crescimento e tanto da profissão quanto o meu crescimento pessoal como profissional, alguns fatores começaram a entrar como fatores determinantes. A minha vontade sempre foi e continua sendo só de discotecar, pesquisar e produzir. É isso que qualifica o profissional disc jockey. Porém, a gente vê recentemente algumas mudanças de mercado que impõem na gente se qualificar em outras áreas. Por exemplo, mídia social aparecendo, o profissional disc jockey, ele teve que se especializar nisso, ele teve que se divulgar. Quem não fez isso ficou para trás, ele teve que virar um marqueteiro. Para ser mais conhecido. Para ser mais conhecido, para expandir, para vender mais data, enfim. São processos que, teoricamente, o profissional talvez não goste de fazer, porque o que eu, por exemplo, gosto muito de pesquisar, produzir e treinar. Seria ótimo se tivesse alguém fazendo isso para você. Exatamente. Existem agências que fazem por você, empresas especializadas. Porém, se você ficar alheio a esse fato que é recente, coisa de 5 anos, você está para trás do mercado hoje em dia. Então, o mercado, certas vezes, dita o rumo, sim, para sua especialização. Ou seja, depende muito se você quer realmente ser um profissional da área ou quer tratar isso como um hobby, não é? Se você realmente quer ser um profissional da área, você tem que encarar aquilo tudo que você gosta, que é prazeroso, mas levar junto aquelas obrigações para você ter sucesso naquela profissão. Né? Como em todas as profissões, né? Legal, gente, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Profissão Sucesso. Olha, o vestibular está chegando e você ainda não decidiu em qual faculdade estudar? Então você precisa conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda. Sabe por quê? Todo mundo que já estudou no Moura Lacerda tem momentos e lembranças para contar. É porque lá, além de formação profissional e preparação para o mercado de trabalho, você constrói relações de amizade, cria oportunidades, desenvolve sua criatividade e a responsabilidade social. Leve tudo isso do Lacerda com você.
Informe-se sobre as graduações nas áreas de humanas, exatas e biológicas e leve a tradição e o peso da instituição que há 90 anos faz da sua história a nossa história. O vestibular é no dia 23 de novembro. Marque na sua agenda. Saiba mais em www.vestibularmouralacerda.com.br. Moura Lacerda, sua história, nossa história. E voltamos com Profissão Sucesso para continuar falando aqui sobre a profissão do DJ. Nós temos aqui a nossa plateia hoje, especialíssima do Senac de Jaboticabal. Pintou alguma pergunta aí? Você, como é que é teu nome? Ivanete. Diga. Eu queria saber se nessa área existe mercado para as mulheres ou ainda tem algum tipo de preconceito? E aí? Existe e, inclusive, leva até um pouquinho mais vantagem em relação aos homens aí, por conta de imagem, de um mercado que nos últimos 10 anos cresceu muito. Então, não existe mais preconceito. Muitas mulheres já se provaram capazes de fazer igual ou melhor que qualquer homem, seja no campo de produção ou de discotecagem mesmo. Então, ao meu ver, é até melhor inicialmente você começar sendo mulher do que sendo homem. Tá vendo? Em algumas áreas as mulheres estão com vantagem, então. Tá bom, vamos aqui numa pergunta que chegou do Marco Aurélio Vieira de São Carlos. A profissão de DJ já foi regulamentada. O que isso representa para os profissionais? Foi ou não? Ainda não. Ela está em processo aí. Não sei te falar exatamente como está o andamento disso, mas existe a intenção de regularizar justamente para focar e dar uma vantagem, uma melhor estrutura para o profissional, que ele usa 100% da sua atenção à profissão. E cortar do mercado aqueles que consideram um hobby, que aproveita momento de oba-oba, tudo, e vou virar DJ. Uhum. Então, essa regulamentação existe. Eu não sei te dizer que ponto que ela está, mas acredito que em breve vai ser aprovado alguma coisa para regulamentar. Significa, então, não sendo regulamentada, não tem piso salarial, nada disso. É o mercado que está ditando hoje, né? Hoje, então, quanto que um DJ inicial ganha, então, num show? Um DJ, no caso, que está um aspirante, uma pessoa que está começando agora, ele vai começar desde de 200 a 300 reais por data que ele for tocar. E ele pode chegar, assim, pensando no cenário nacional, nós temos aí profissionais que chegam a ganhar até 20 mil reais por apresentação. E até mais, né? Tem gente ganhando mais. Nacionalmente, eu acredito que esse é um teto. Acredito, posso dizer que eu esteja errado. Mas, e lembrando que a apresentação aí é em base de 1 a 2 horas, tá? Beleza, né? Muito bom, tá vendo, gente? Agora, vamos ser DJ, né? Ninguém estava pensando em ser, tá vendo? Mas só que aí é um, né? No meio de muitos, né? O que é que faz justamente isso? O que diferencia? É claro que tem os inexperientes que estão entrando há menos tempo, mas aquela pessoa que está ganhando esses 20 mil por 1 hora de trabalho como DJ. E vocês, por exemplo, que também já têm experiência, que também já estão na estrada, o que é? Essas pessoas desenvolveram um estilo próprio já? Elas fazem uma mixagem diferente que vocês? O que é? Inicialmente, vale frisar, antes da gente falar da parte técnica, do diferencial em si, que essa 1 hora de trabalho, como qualquer cantor também, existem muitas horas de preparação. Sim. Pesquisa, treino, softwares novos que aparecem. É o dia inteiro que você trabalha para dar aquela 1 hora de apresentação ali. Que é um show. Que é o seu show. Agora, em certo ponto, até certo tempo, você vai se qualificando profissionalmente com base em técnica, em equalização, em discotecagem, em novos processos que você aprende e executa cada vez melhor. Depois de um tempo, acredito que quando você atinja um bom patamar como disc jockey, DJ, você conta ainda com produção, que é uma coisa que pode te alavancar mundialmente, uma vez que você tem redes sociais focadas para músicos como SoundCloud, Mixcloud, e você ainda tem as redes sociais comuns, enfim, e lojas de download para te vender um iTunes ou um Beatport, para te vender mundialmente. Depois disso, você também conta
com isso falando de big names mundiais, né? Como que um cara chega a um David Guetta. Na verdade, no sucesso não tem lugar para amador, né? Então você tem que, na verdade, se dedicar e muito, né? As pessoas pensam muitas vezes, como a gente estava falando, né? Essa 1 hora lá de 20 mil reais, ela só chegou a isso porque teve muito trabalho antes. E tem muita gente no mercado hoje sem a menor experiência, sem a menor dedicação a alguma coisa, querendo ter sucesso, né? Então tem que ter muito trabalho, muito, muito, muito trabalho. Alguma pergunta mais? Diga. Carla. Carla? Isso. A gente sabe que o DJ está entre nós desde os anos 80, 90, até os dias atuais. Mas qual foi o ano mesmo do auge? Assim, a valorização do profissional no mercado. Olha, a gente teve um grande boom, né, na profissão de DJ, foi em meados dos anos 2000, entre 2004 e 2005, onde o DJ foi reconhecido como um artista, como uma pessoa que estava lá para levar essa empolgação, para aparecer realmente. Porque antigamente existiam também os DJs nas casas noturnas, em festas, tudo, mas eles estavam sempre meio escondidos, meio cobertos, não tinha destaque nenhum. A partir dessa época que começou a aparecer grandes palcos, que também devido ao público ter um acesso maior à música eletrônica. O público em si que gerou todo esse processo para o DJ ser considerado mais um artista do que um funcionário, vamos dizer, de uma casa noturna. Um organizador das músicas da noite, né? Exato. Acho que hoje as pessoas vão para ouvir, né, e para ver. E antes era só essa coisa de ouvir mesmo, né? E o processo de produção musical também acelerou isso, porque a gente viu grandes nomes, falando dos anos 2000, aí fazendo transições para a música eletrônica. Por exemplo, Madonna. Madonna tem remixes com DJs, inclusive nacionais. Aqui tem um. E bandas trabalhando um sistema de produção que era próprio para o disc jockey. Então houve essa fusão, e essa fusão alavancou muita coisa também. Ok. Gente, vamos dar mais uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta depois dos comerciais. Profissão Sucesso está de volta e hoje nós estamos falando sobre o DJ. Quero saber da nossa plateia aqui, tem mais alguma pergunta? Você, seu nome? Pamela. Diga, Pamela. Eu queria saber como você se torna um DJ. Como você se torna um DJ? Aproveita aí, né? A formação, como é que se forma um DJ? Existem cursos especializados, né? Isso em nível nacional. Então, esse curso vai te qualificar tanto em discotecagem, quanto em produção, quanto na maneira de se vender. E eu acho que esse é o melhor caminho a ser tomado. Mas não é um curso, então, não é curso superior, não é curso técnico, são cursos livres. Existem cursos de produção superiores. Por exemplo, na Anhembi Morumbi, em São Paulo, eu sei que tem produção musical. Agora, para disc jockey, são cursos à parte, né? São de não formação universitária. E depois se praticar muito. Treinar muito. Treinar muito, né? Existe também o técnico, acho que pelo Senac. Aqui em Ribeirão, até teve alguma época aí que até o Mário deu aula lá, que existia o curso técnico aqui em Ribeirão Preto, pelo Senac. Tá, então a gente pode ter então alguma coisa, mas não é específica no curso superior, né? E alguma coisa de curso técnico também. Chegou pergunta pra gente aqui, do Paulo Trindade, de Ribeirão Preto. Como, aí no caso vocês iniciaram a carreira, acho que vocês já explicaram pra gente, mas que cuidado se toma ao produzir um set para o seu público? Como é que vocês fazem? Geralmente, quando a gente vai produzir um set, a gente procura utilizar as músicas mais atuais, que a gente pesquisa, sempre focado em um estilo que a gente trabalha, porque existem vários estilos e vertentes na música eletrônica. Então, cada um a gente procura se definir em um estilo. E toda a nossa pesquisa que é feita durante todos os dias, a gente utiliza essas mesmas músicas para produzir um set. Seja ele para ser apresentado durante uma noite, ou até para ser gravado num home studio e você disponibilizar aí na internet, nas mídias sociais. E você? Eu trabalho da mesma maneira, mas eu foco muito no público-alvo. Então, dentro da minha linha que eu trabalho e pesquiso,
Eu tento procurar a melhor solução dentro do meu repertório para aquele público do dia, da noite. Tá. Então, na verdade, existem os dois lados. Aquele que tem o seu estilo de música e só faz aquele tipo, tem o DJ assim, também, que só faz aquele estilo dele, ele é contratado porque ele tem aquele estilo característico. E tem também a outra forma, que é você fazer customizar, vamos dizer assim, o seu trabalho para o público que você foi contratado. E um meio termo interessante entre eles, que é saber as suas linhas e dentro dessa variação você ser flexível. Ok. Mais perguntas? Você, teu nome? Amanda, eu queria saber quais são os principais ritmos tocados na noite. Bom, a gente aqui no Brasil e regionalmente é tocado muito house. Mas existem também espaços para techno. Alguns espaços, isso na década passada tinha muito mais, agora ainda existe menos para trance. E uma cena de drum and bass muito interessante, porém muito pequena e muito focada na cidade de São Paulo. Para a gente, então, terminar aqui, porque o nosso tempo está se esgotando, né? O que para vocês, um ponto negativo, bem rápido, e um ponto positivo dessa carreira de DJ? Ponto positivo, viver da música. Tem coisa melhor? Quem não gosta de música? Ponto negativo, para mim, o tempo que você tem nessa carreira poderia ser muito mais. E o marketing obrigatório, que hoje tem que fazer, né? Para você, Vicari? Positivo, sem dúvida, o que o Christian falou também, que viver de música, viver com uma coisa que te traz emoção, que você tem amor por aquilo, né? E o negativo, que acredito que é um defeito em qualquer profissão, que às vezes tem que lidar com falta de profissionalismo e falta de ética de alguns outros artistas. Eu acho que mas compensa, e é o que você mais gosta de fazer. Legal, gente, olha, muito obrigada, tá, por vocês terem vindo aqui, a essas dicas aí. Parabéns a vocês e muito, muito sucesso na profissão. Obrigado. Okay? E vocês também, que vieram lá de Jabuticabal, sejam sempre bem-vindos aqui, tá bom? Olha, quer rever o programa de hoje ou outros que já apresentamos? É só acessar profissãosucesso.com.br. Está tudo na nossa TV online. Lá no nosso site você também encontra muitas oportunidades de concursos, trainees, estágios, notícias sobre cursos, informações sobre as profissões e muito mais. A equipe Profissão Sucesso também está pronta para palestras e consultorias empresariais. Falamos sobre liderança, motivação, geração Y e geração Z e tudo o que envolve o mundo corporativo. Para saber como nos contratar, é só entrar no nosso site e clicar no link Palestras e mandar um e-mail para a gente. Agora, se está atrás de uma vaga de emprego, então preste atenção às oportunidades que levantamos para você. Em Araraquara, há vagas para atendente de telemarketing, auxiliar de orientação pedagógica, enfermeiro, fisioterapeuta e oficial de serviços gerais. Em Barretos, há vagas para auxiliar administrativo, esteticista, técnico de enfermagem, torneiro mecânico e vendedor. Em Marília, há vagas para auxiliar de cozinha, engenheiro civil, operador de cobrança, pedreiro e soldador. Em Ourinhos, há vagas para ajudante de farmácia, analista contábil, gerente de loja, serralheiro e técnico de informática. Para mais informações, acesse o profissãosucesso.com.br. Lá você também pode entrar em contato com a nossa produção e divulgar as oportunidades de emprego disponíveis em sua empresa. Não perca essa chance. E chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta. Quem der a resposta certa e mais rápido, ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Tem curso de informática, fotografia, marketing, vendas e muito mais. São mais de 300 opções para você se qualificar. Então, não perca essa chance. Hoje, o nosso assunto aqui foi sobre a profissão de DJ. E eu te pergunto, o que fazer? Como fazer para se tornar um DJ? Não perca tempo e acesse agora o profissãosucesso.com.br e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha o curso Profissão Sucesso com direito a certificado. E se você está navegando agora na internet, não deixe de fazer contato com a gente pelo Facebook e Twitter. Nos adicione agora e mande a sua sugestão, crítica ou dúvida. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência e até sábado que vem, com certeza.